Vamos então agora aqui para mais uma aula do OBS. Nessa aula aqui eu vou ensinar para vocês como criar uma cena e adicionar uma câmera. Então vamos lá. Primeiramente, nós temos as cenas e as fontes. Qual que é a diferença? A cena, vamos imaginar na cena como sendo o que vai aparecer aqui, tá bom? A fonte seria de onde a imagem será trazida para aparecer aqui. É mais ou menos essa a ideia, certo? Que eu usei assim logo no início para eu entender. Mas a cena, vamos lá. Toda cena é importante que ela tenha uma fonte para que apareça alguma coisa aqui. Você pode criar várias cenas aqui, é só clicar nesse botão mais. Porém, se não tiver fonte, só vai aparecer a tela preta. Então, o que acontece? A gente vai fazer o seguinte. A primeira cena já está criada. Eu vou vir aqui em fonte, relacionada a essa cena e clicar em mais. Nesse mais, eu vou escolher aqui, por exemplo, eu vou ensinar para vocês como adicionar uma webcam, uma câmera. Você vem aqui em dispositivo de captura de vídeo. Caso você queira, por exemplo, um vídeo, você vem aqui. Caso você queira uma imagem, você vem aqui. Você pode pegar as coisas do navegador, você pode colocar um texto. Mas vamos lá. A aula hoje é sobre dispositivo de captura de vídeo, que é na ideia de uma webcam. Então eu clico aqui. Eu vou dar um nome para esse dispositivo. Vou colocar cam. Você pode colocar qualquer um aí, tá? Que é só um exemplo. Você coloca o que vai ficar melhor para você, que vai se encaixar com a sua situação. Dou um OK. E aqui, observa aí, que ele já aparece a câmera aqui, Nesse computador, eu só tenho de webcam essa daqui, Integrated Webcam, que é a própria do meu notebook. Essa aqui é o próprio OBS que já coloca. Eu confesso a vocês que eu ainda não entendi muito bem sobre ela, mas ela serve aqui pra gente, para dar o exemplo para vocês de como adicionar uma outra câmera, enfim, vamos lá. Se você tivesse uma outra câmera aqui, ela iria aparecer aqui. Por exemplo, se eu tivesse 3 webcams. Na igreja, quando eu faço a transmissão, lá eu tenho 2 webcams. E aí as duas aparecem aqui. Então esse é o detalhe, certo? É legal ter essa opção aqui para mostrar para você como é que aparece quando tem 2 opções. Realmente, aparece o nome das câmeras. E se a câmera for a mesma, aparece o mesmo nome, tá bom? A mesma que eu digo, mesmo modelo, mesma marca, né? E aí, beleza, você escolheu a sua webcam. E agora? Você vem aqui, padrão do dispositivo, personalizado. Esse personalizado, você vem aqui, e escolhe a resolução que você quer para a sua câmera. Se você colocar uma resolução muito alta, mesmo que a sua webcam seja filme em Full HD, por exemplo, se você colocar uma resolução muito alta e o seu computador não tiver muito processamento, então ele vai começar a travar, que foi o que aconteceu lá na igreja. O computador ele não é tão bom, não tem tanto recurso, e a gente estava usando 2 webcams, se eu não me engano era em Full HD, e aí o computador travava, a gente ia mudar uma cena para outra e travava, funcionava um tempinho e quando a gente mudava a cena, ele travava. Para passar para a próxima cena demorava um tempo. Então, depois que a gente reduziu a qualidade da imagem, as cenas começaram a passar tranquilamente. Então, é melhor que você tenha uma cena, uma imagem um pouquinho não tão boa assim, um pouquinho mais abaixo e tenha fluência, certo? Tenha essa capacidade de fazer a transmissão sem travar, do que você ter uma imagem muito boa que trave. Então, para quem está em casa assistindo, ele prefere assistir uma imagem um pouquinho mais enxuta, assim, um pouquinho não tão boa, mas que seja fluente, né, que flua naturalmente, do que uma imagem muito boa que trave. Então, depois que a gente reduziu um pouquinho a qualidade, isso deu certo. E aí você regula essa qualidade aqui. Depois disso, você pode clicar aqui em OK. O que eu estou ensinando para vocês aqui é o básico, tá bom? Não vou ensinar nada de super, hiper, mega avançado, não. É apenas o básico, que é suficiente para vocês fazerem a transmissão, que é o que eu aprendi no decorrer da experiência e também, claro, assistindo alguns vídeos no YouTube. E aqui é uma forma também de retribuir. Como eu aprendi, eu quero também que os outros aprendam. Então, estou aqui retribuindo um pouco desse conhecimento. Beleza. Aí, se vocês observarem aqui, a câmera, ela está o quê? Quadrada. É assim que vai sair lá na sua transmissão. É desse jeito aqui. Você não quer isso. Então, você clica Ctrl F e aí ela ajeita. Essas bordas aqui, pessoal, minha webcam não permite, certo? O que não permite que eu crie uma cena um pouco mais larga. As webcams que a gente tem lá na igreja, elas já possuem essa liberdade, a gente já consegue preencher a tela. Nesse caso, o que eu poderia fazer? Eu poderia deixar desse jeito, é uma opção. Ou eu poderia vir aqui, aumentar para os lados, desculpa, aqui para baixo. Ele vai dar uma espécie de zoom, certo? E aí eu vou regulando, aqui, Então eu vou regulando de acordo com a minha necessidade. Pronto. Não fica tão legal.
Porém, é uma solução para que, caso você queira fazer isso, muitas vezes eu faço isso com as imagens. Ó. Dei Ctrl F, ele volta ao normal. Muitas vezes eu faço isso com as imagens. Às vezes eu quero dar um zoom na imagem, eu faço isso aí e dá certo, beleza? Então você vai vendo aí a sua necessidade, se dá certo ou não. O que acontece é que a gente também pode colocar algumas coisinhas aqui, colocar uma logomarca, alguma coisinha assim. O que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês como fazer isso também. Vou aproveitar o embalo. Aqui, veja, agora onde entra o detalhe das cenas. Dentro dessa cena ainda, daqui a pouco eu ensino a criar outra cena. Dentro dessa cena, com essa webcam, o que eu vou fazer? Vou clicar em mais, clicar em fonte de imagem. Aqui, ó, imagem, desculpa, imagem. Aqui eu vou colocar uma imagem. Então, é importante que ela seja PNG. Vou escolher aqui, ó, localizar. Sim, você tem que dar o nome a ela, certo? Vou escolher aqui uma imagem do meu computador. Pronto, vou escolher essa imagem aqui. Essa imagem aqui é da escola de música que eu dou aula. Acredito que o diretor não vai me processar por causa disso, não. Ele é gente boa. Espero. E aqui, ó, eu vou regulando o tamanho que eu quero, tá bom? Eu posso também fazer isso, inclusive eu fiz isso lá na igreja, eu já criei uma imagem, certo? Peguei lá o logo da nossa Pascom e criei uma imagem já em 720 por 1080, se eu não me engano, e já deixei ela do tamanho aqui normal, e aí quando eu coloco lá, eu coloco como se fosse uma imagem completa, e aí já fica no cantinho aqui, eu não preciso fazer mais nada. E aí eu posso fazer isso aqui, coloco essa logomarca aqui, e o detalhe é o seguinte: qual do objeto aqui, da fonte tiver em cima, é o que vai ser lido primeiro. Se eu pegar essa logomarca aqui e colocar para baixo, por exemplo, nesse caso aqui ela não sumiu, deixa eu colocar ela aqui para... Pronto, ó. Não sumiu por quê? Porque a câmera não está pegando tudo, né? Mas se a câmera estivesse pegando tudo, sumiria. Não sumiu por causa disso. Mas se a câmera estivesse pegando tudo, ela iria para trás. Na medida em que eu coloco ela aqui para cima, olha, ela volta a aparecer. Então observe esse detalhe porque é importante. Depois de fazer isso, a gente pode criar uma outra cena. A gente pode, por exemplo, pega aqui, ó, vem nesse mais, de cena, vem nesse mais, cria uma cena 2. Vou deixar cena 2 mesmo, você pode colocar aí qualquer nome que você queira. O que aconteceu? Criamos uma nova cena. Veja, aquilo que eu falei para vocês. Se tem a cena e não tem fonte, não tem imagem, fica preto. Clico na cena e vou adicionar uma fonte para ela. Clico aqui em mais. Vou adicionar uma outra câmera. Nesse caso, como eu tinha dito para vocês, sim, lembrando que vocês não podem colocar o mesmo nome, certo? Vocês podem usar a câmera já existente. Eu poderia clicar aqui e usar essa câmera já existente. Mas eu não posso criar uma outra câmera com o mesmo nome. Então, o que eu vou fazer? Aqui ele já vai reconhecer a webcam e aquela câmera do OBS. Se aqui fosse uma outra câmera, uma outra webcam, estaria aparecendo aí. Aí, como ela está muito grande, eu dou um Ctrl F aqui, beleza. Então, aqui, ó, quando eu ficar alterando entre as cenas, veja que ele vai alterar entre as câmeras, né? Entre as webcams. Então, é assim que a gente cria webcam. Assim que a gente cria as cenas e coloca as imagens. Aqui vocês podem criar várias outras cenas. Lá na igreja, por exemplo, aqui nós temos várias cenas. Dentro dessas cenas a gente coloca imagens. Tem cenas que só tem apenas imagens, as fotos de Jesus. Tem cenas que tem as duas cenas das câmeras, né? A gente tem duas câmeras. Tem cenas, por exemplo, que a gente tem um celular. Né? Tem uma cena aqui específica no qual a gente usa o telefone para filmar. Então, lá eu coloquei uma cena específica para o telefone. Posso até gravar um vídeo aí ensinando para vocês como usar o telefone, como fazer do telefone uma webcam. É basicamente isso aqui que eu tinha para ensinar para vocês. Se gostou, dá um like, se inscreve aí no meu canal, porque assim você me ajuda bastante. Valeu!